Muchas personas no sirven a Jesús, no siguen a Jesús, no se integran a la iglesia, vienen a la iglesia, pero no tienen comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque ellas traen un sentimiento de impotencia. No piensan ser capaces de cumplir con este llamado. Es aquele problema que uno tiene a veces de autoestima, de no creer en uno mismo, de no creerse digno, de no creer tener las habilidades para poder hacer lo que los demás hacen. Y ese es un problema. Y eso también es un espíritu. La incapacidad, yo sé que se refiere mucho a lo físico. Una persona tiene discapacidad, incapacidad es físico, pero también es espiritual. O sea, yo no soy capaz, no creo poder, tengo una impotencia. La mayoría de las personas que no aceptan este llamado, no quieren servir a Dios, es porque no creen tener capacidad. ¿Ya vieron ustedes aquella frase que dice que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a sus elegidos? ¿Ya escucharon sobre esto? Si vemos, ¿cómo yo puedo vencer esta incapacidad, este sentimiento? Seamos sinceros, cuando tratamos de evangelizar, de evangelismo, de servir a Dios, las personas piensan así: yo no puedo servir a Dios porque yo no sé hablar. ¿Qué es eso? Es un sentimiento de ¿qué? De impotencia, de incapacidad. No, yo no puedo porque no tengo tiempo. Yo no puedo porque siempre la respuesta del por qué se refiere a un sentimiento de no poder, de impotencia. Ahora miren ustedes qué interesante. Cuando Dios le llamó a Abraham, Abraham no podía algo. ¿Cuál era la impotencia de Abraham? La impotencia. Impotencia es lo contrario de potencia, de poder algo. ¿Cuál era la incapacidad de Abraham? ¿Qué era lo que Abraham no era capaz? Abraham podía tener hijos. Quien no podía era su esposa. Pero la incapacidad de Abraham es que él no podía ser padre de otro hijo que no fuera de su esposa. Él quería que fuera de su mujer Sara, la esposa a la que él amaba. En una época en que el hombre podía tener varias mujeres, Abraham le quería ser fiel a una. Tal vez ese es uno de los motivos del por qué Dios le eligió a Abraham, por la fidelidad. Porque aún teniendo la libertad, aún por una costumbre, por la cultura, él aún así prefería una persona. Ahí ustedes ven, Abraham se sentía impotente. Y creo que mucho más su esposa. Porque una mujer que no podía dar hijos se siente impotente de hacerle feliz a su esposo que quiere tener un hijo. ¿O no es verdad? Pero ahí Dios le llamó a Abraham. ¿Cuántas personas en aquella época podían tener hijos? ¿Cuántas parejas habían? Pero Dios eligió a Abraham, que ya era grande. Yo quiero provar a ustedes que sus incapacidades, que sus impotencias no son excusas, pretextos para no servir a Dios y no atender a este llamado. Porque todos nosotros no somos los mejores, no somos los más capaces. Pero aún en nuestras debilidades, Dios nos eligió. ¿O no? ¿Qué otro hombre de la Biblia hay así que era también de incapaz? Yo les hablé la semana pasada. Otro. Del discipulado. Un hombre que a Dios le dio 5 excusas, casi le provocó la ira a Dios. ¿Quién? Noé, no. Moisés. Cuando Dios le llamó a Moisés, ¿cuál fue? Mira la presencia de este espíritu arraigado en su mente. Dios, mira, no fue el pastor, no fue nadie, el propio Dios le vino a Moisés y le dijo: Moisés, tú vas a hacer algo para mí. Yo quiero que tú vayas y hables con el faraón. Y Moisés, ¿qué dijo? Yo no voy, no, porque yo soy ¿qué? Yo no sé hablar. Moisés, por tener este sentimiento de no saber hablar, ele dijo así: mejor elige otro, envía otro. Moisés le dijo a Dios: yo no, envía otro. Gente, ¿cómo nosotros podemos decirle no a aquel a quien nos dio todo? ¿Cómo podemos ser tan ingratos de decirle no a un llamado de Dios? Ah, pastores, porque yo no sé hablar. Moisés tampoco sabía. Pero esta incapacidade, esta impotência de Moisés
por ele não poder falar bem, não era um pretexto para que não servir a Deus. E Deus usou Moisés. E que hizo Moisés? Ele simplesmente liberou al pueblo de la esclavitud. Porque é como disse verdadeiramente a frase, Deus não elige os que são capacitados. Gente, é difícil, não é impossível, é difícil que haja um rico, uma pessoa que é riquíssima, que é muito buena de vida, que su vida está perfeita e queira servir a Deus. Porque uma pessoa que está aferrada a lo que tiene, que já se cree capaz, ella jamás daria a glória a Deus. Não sei se me explico. Deus elige aqueles que não têm todas as capacidades para que as pessoas vejam que é Ele. Então Moisés também quis dar excusa a Deus. Não, Senhor, eu não te puedo fazer isto, lo que quieres, porque eu não sei falar. Então ele foi isso. Obedeceu, deixou esta incapacidade, esta impotência a um lado, e isso é o que Deus lhe mandou. Amém. Outro homem, havia dois irmãos, Jacob e Esaú. Não, Jacob e Enoque. Jacob e Esaú. Quem era o mais grande? Ele que nasceu primeiro. El heredero de todo. Esaú. Quem era o mais forte? Esaú. Le muestra na Bíblia. A Bíblia diz que quando nasceu Jacob e Esaú, nasceu primeiro Esaú, e já pegado a su talão, com as mãos em su talão, vino Jacob. E desde aquela época, a costumbre era a seguinte: o hijo que nasce primeiro é chamado primogênito, de primeiro. E el que nasce primeiro tem direito a ser ser sucessor? El sucessor. El que vai heredar todo de seu padre. Quando nasceu Esaú, a Bíblia diz que Esaú era um homem de caça. Ele era um homem de guerra. Ele era um homem mais... Como seria a palavra? Ajude-me. Ele era um homem... Assim, é como se seu irmão se fuera um nerd e um mais... ¿Sí me entende? Aquele mais... Como diz? Aquele mais... Tem aquele mais comunicativo, aquele que hace todo e aquele que é mais... Como? Social, assim é. Esaú era o hijo primeiro, ele caçador, e tinha ele hasta a aparência de um líder. Jacob, segundo a Bíblia, era mais apegado a sua mamá, mais consentido por sua mamá, mais tranquilo, mais... Como se diz aquele hijo que é apegado à mamá? Assim é. De maneira que, por exemplo, quando saiu Esaú para caçar, ele quedou cocinando com sua mamá. Ele, ante olhos humanos, Esaú, tinha todo para venir depois de Abraão, Isaac e Esaú, ser o sucessor da família, heredar todo. Ele tinha todas as capacidades. Pero a quem Deus eligiu? Aquele que aparentemente não tinha nem o direito. Pero por não ter todo, é aí que uno passa a depender de Deus. Mirem ustedes que não há excusa para não servir a Deus. Não há um pretexto que podemos dar. Eu apontei outro homem da Bíblia, Gedeón. Já escutaram de Gedeón? Allá no livro de Jueces, Gedeón era um homem que era pobre. Pero não era só pobre. Ele era o mais pobre da família mais pobre. Ele era o menor da menor família. De todas as famílias. Imaginem-se ustedes que usted seja o mais pobre da família. Só que não só isso, sua família é a mais pobre do país. O menor de menores. Pero aquele que era menor de menores, em el anonimato, desconhecido, sem valor, despreciado, este foi elegido. Salió del menor para ser el principal de la tierra de los jueces na época de Israel. Passou a ser um juez. Deus não apareceu para aquele que era o mais forte, para aquele da família mais rica. Ele apareceu para aquele menor, aquele que aparentemente não tinha nenhuma capacidade.
que não tinha nenhum poder, era impotente. ¿Me deu a entender? Outro exemplo que todos vocês conhecem. David. Quem era David? Pastor de oveja. Ah, hoje se habla pastor de oveja, que bonito. Não, não. Pastor de oveja era um ofício. Como seria a palavra? Era como que hoje a gente considera despreciável. Que hoje a gente não cree. Essa pessoa, eles los despreciam, lo tratam mal por o trabalho que tem. Ele que recoge a basura. Ou não é verdade? Ou em nosso mundo não há essa discriminação? Aquele que está passando na plaza discrimina al que está limpiando na plaza, ou não? Para eles, nossa pessoa é menos importante por lo que ele hace. Porque o mundo é assim, valemos lo que temos e lo que hacemos. Ou não é assim? Não é assim para Deus. Pero Davi estava já cuidando das ovelhas. Quando o profeta Samuel foi a consagrar um rei, ele disse a seu padre: llama a tus hijos porque traje aquela bendição, porque há entre tus hijos um rei. Seu próprio padre pensou em quê? Em meu filho Eliabe, em meu filho outro, em meu filho outro. E Davi quê? Não, seguro. Se alguém vai ser rei nesta família, este alguém quem vai ser? Não vai ser Davi, vai ser os demais. ¿Por quê? Porque ante ojos humanos, a capacidade tinham os irmãos de Davi. Davi não tinha capacidade. Pero Deus mandou chamar a Davi. Ele menor. Vocês me estão compreendendo? Em onde quero chegar mais ou menos? O último exemplo que tenho para vocês é o de Judas. Segundo os que estudiam a Bíblia, os historiadores, a Bíblia diz que os discípulos, os 12 apóstoles, de los 12 apóstoles, el que tinha todo allí para ser, el que era el más, como seria a palavra, el más preparado, era Judas. De donde vino, según la historia, por de donde vino, vean ustedes, havia entre eles Mateo, que era el que contava os impuestos, ¿no? Pero ele não cuidava de la alfolí, de la bolsa, de la tesorería, era Judas. Judas era inteligente. Judas era preparado ante os ojos humanos. Pedro era só um pescador. Entre Pedro e Judas, para a gente que vivia em la época, se ele mirava a los dos, seguramente Judas deveria de ser um líder. Pero foi Judas que le traicionou a Jesus e não se arrepentiu. Pedro le negou a Jesus, pero depois se arrepentiu. Pedro seguiu com o plano de Jesus. Judas morreu ahorcado. E isso está escrito na Bíblia. Abra aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, por favor. 7:3. Aqui, versículo 27 de 1 Coríntios, capítulo 1. La carta del apóstolo Pablo a los Coríntios. Versículo 27. Vamos a ler desde el 26. Considerem, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. ¿O no es verdad? Usted sabía que a muchas personas, a ustedes, ellos les dicen a ustedes, les llaman a ustedes de ignorantes, porque vienen aquí. Para ellos son sabios, ustedes son tontos. Según este mundo. Dice más, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. 27. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Miren ustedes, por favor. Las elecciones de Dios se deben a que en el corazón de las personas hay una disputa por la gloria. Si Dios elige a una persona que ya tiene todas las capacidades y está 100% preparada, ella no le va a glorificar a Dios. Y Dios tampoco va a ser visto. Por eso Dios nos eligió a nosotros. No es porque ya estamos listos, ya somos los mejores, somos sabios y estamos preparados. Es justamente porque no estamos y no tenemos todas las capacidades que Dios nos eligió. Para avergonzar a aquellos que piensan que son mejores, que piensan que ya son sabios y vean
que a glória deve de ser dada a Deus. Amém? Porque Davi foi elegido por Deus, pero en el corazón de Davi estava este desejo de glorificar a Deus. Davi sabia que todas suas vitórias, todo seu reinado dependia de Deus, e não de porque ele hizo um curso de ser rei para Israel. Não pode ser uma excusa, um pretexto de nós outros, as incapacidades, as impotências. Ai, pastor, não vou a servir a Deus porque não sei falar, não vou a servir a Deus porque eu não sou perfeito. É justamente por isso. Mire, o motivo de por que você não quer servir a Deus deveria de ser o motivo por el qual você tem que servir a Deus. Vou repetirlo. O motivo que damos, o pretexto e a excusa que usamos para não servir a Deus e seguir a Jesus, deveria de ser o motivo para servir a Jesus. Amém? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 16. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Miren ustedes, por favor. Servirle a Dios, estar con Dios, no depende solo de nuestro esfuerzo y ni de que querramos nosotros. Depende de la misericordia de Dios. ¿Me explico? Muchas personas que pensábamos que antes tenían todas las capacidades y que hasta estaban llenas del Espíritu Santo y ya no están más entre nosotros, es justamente por este motivo. Porque ellas querían, se esforzavam, pero não depende disto. Em outras versões da Bíblia diz assim: não depende daquele que corre, depende do que Deus usa de misericórdia. Não depende de ser um curso, não depende de sua aparência, não depende do tanto de Bíblia que você conhece, depende da misericórdia de quem? De Deus, gente. Por isso temos que deixar todas essas coisas a um lado, todo este espírito, este sentimento de incapacidade. Ah, é que eu não puedo, é que creio que não é para mim, é que creio... Não. Nem se compara a nadie e tampouco se crê incapaz, se crê menor ou se crê impotente. Porque é por isso que Deus nos eligiu. Eu não estou aqui porque sou melhor que vocês. Eu não estou aqui porque sou melhor que alguém. Há pessoas que falam muito melhor que Deus, entendem muito mais que Deus, que eu, sabem muito mais que eu, têm muito mais que sabe de Deus que eu. Se eu estou aqui é por la misericórdia de quem? Não é porque eu sei algo, gente. Eu não me sinto capaz. Pero eu sei que Deus me capacita. Porque a todos a los que Deus eligiu, sobre eles vino o Espírito de Deus. Vê vocês a importância de ter o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo, Ele nos capacita. O Espírito Santo nos capacita. Então, por favor, eu les estou dizendo isto, porque eu não quero que vocês queiram ser perfeitos para estar com Jesus. Eu não estou dizendo isto, tampouco para que vocês se sintam a gusto de não querer esforçar-se para melhorar. É simplesmente para que entendam. Se há alguma incapacidade, isso evidencia aún mais que você foi elegido por Deus. Amém? Use esta incapacidade, use esta impotência para servir a Deus. Porque este, de los 5, é o segundo motivo. É porque a gente hoje não quer estar aqui. Não quer ser discipulada, não quer servir. Porque não crê. Eu já vi gente que diz assim: pastor, eu tenho medo de entrar na obra. Seja como obreiro, seja como evangelista, está como pastor. E a pergunta é: por que tienes medo? A resposta é a seguinte: porque eu tenho medo de volver, de sair. Tenho medo de não poder. Esta resposta é uma resposta de uma pessoa que pensa que é com a força de seu braço, que é por si mesmo. E ela não entende que vai depender de quem? Não é de seu esforço, não é porque você quer, é de la misericórdia de Deus. Amém? Todos vocês foram elegidos por Deus. Agora usa este chamado para glorificar a Deus. E sua incapacidade tem que ser o motivo de por que eu vou servir a Deus. Se não sei falar, se sou o menor, isso não vai ser um impedimento para mim. Eu vou a seguir a Jesus e vou a servir. E vou a ganhar almas para Ele. Outras pessoas assim, para avergonçar a este mundo. Os que pensam neste mundo ser sábios, verão que a verdadeira sabedoria está com Deus.
Amém?